Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Nessa aula sobre demanda 7, nós iremos falar de dois assuntos importantes, dois pilares da programação orientada a objeto, que é a herança e o polimorfismo. Primeiro a gente vai falar de herança nesse primeiro momento, e no segundo momento a gente fala de polimorfismo. Então vamos lá. A herança em si é um dos principais, não essa herança aqui, né, nesse caso, é a herança que eu falo, não a herança de dinheiro, né, mas a herança como um pilar da programação. Ela é considerada um dos conceitos mais importantes da programação orientada a objeto, e ela trouxe basicamente nova perspectiva, né, um novo olhar sobre programar, e até antes não entendido com a programação estruturada. Nesta aula de hoje a gente vai falar, entender o que é herança. Nós iremos também conhecer quais são os tipos de herança que existem na programação orientada a objeto. Também iremos entender o funcionamento da herança durante a execução de um programa e também como programar em Java utilizando herança. A herança que eu falo também não é herança genética, passada de pai para filho, mas sim a herança relacionada aqui aos princípios da abstração. Bom, que consiste basicamente em alguns princípios relacionados à programação orientada a objeto, que é um dos pilares, né? A gente já falou do encapsulamento, já falou também da questão da abstração que nós estamos utilizando para construir nossos programas, e a herança sim também é um dos pilares que fortalece a programação orientada a objeto. É um mecanismo que vai permitir que você crie classes herdando todos os atributos e métodos de outra classe. A gente vai ter um melhor reaproveitamento de código, evitando assim que você duplique códigos para uma mesma construção, ou até mesmo, nesse sentido, permite que você tenha uma melhor também manutenção do código, porque como você está reaproveitando o código, então se aquele código não funcionar, a gente faz a manutenção naqueles devidos métodos daquela classe, fazendo com que assim a gente consiga ter uma melhor produtividade nos nossos princípios. Então todos os princípios que nós estamos falando aqui da orientação a objeto, ela não é apenas para resolver, nesse caso, encapsular, compor basicamente, né? A gente fala também no sentido de que melhora bastante nossos aspectos de programação, implementação. Então ela permite definir a implementação de uma nova classe na definição de uma classe previamente implementada. Então, a gente vai partir dos princípios das heranças, né, como a gente fala de herança de herdeiros, heranças de financeira, enfim, algo assim, né? A herança, ele remete justamente a essa palavra de herdar ou de outra coisa. Então, a gente vai criar e vai reaproveitar bastante código com esses princípios. Bom, então quando eu falo aqui de herança, a gente pode pensar também no conceito de árvore genealógica, né? Só para a gente contextualizar um pouco sobre isso. Por exemplo, numa árvore genealógica, a gente vai pertencer a nossa. Cada um tem sua árvore genealógica nesse caso, então você pode perceber que eu tenho características da minha mãe e do meu pai, caso alguém me conheça, mas enfim, só estou dando um exemplo, que eu tenho exatamente eu tenho, por exemplo, traços com os olhos de meus pais ou da minha mãe, por exemplo, a questão da boca, do nariz, enfim, do tamanho, enfim, se você você herda características dos seus pais. Então, nada mais do que na programação, a gente vai pegar exatamente que uma classe ela vai herdar características de outras. E como seria isso na programação? A gente vai ver com basicamente um exemplo durante as aulas, mas perceba que a gente está utilizando o conceito de herança que nos remete à nossa vida. Então, a herança, se na programação orientada a objeto, é justamente uma classe que você constrói e, consequentemente, ela vai pegar características dessa classe. Então, a gente vai ver características ou atributos, né, dessa classe que permitem exatamente o reaproveitamento. Então, vamos supor aqui um exemplo de herança. Nós temos aqui exatamente do algo mais abstrato, que seria justamente a questão da classe mãe, que é a classe que vai permitir que as outras herdem características dela, para algo mais concreto. Por exemplo, aqui eu estou pegando justamente a classe transporte, que eu estou criando apenas um atributo que é a capacidade, né, nesse transporte, e eu tenho vários tipos de transportes, que é o aquático, o terrestre e o aéreo. Então, perceba que da classe aquático, terrestre e aéreo vão herdar características da classe transporte, permitindo assim aí a questão
de alguma característica importante do que tem no transporte. No transporte tem, por exemplo, a capacidade, vamos supor. Eu posso setar e retornar a capacidade que um transporte pode ter. Ele pode ser aquático, pode ser terrestre, ou pode ser aéreo. Perceba que no transporte terrestre tem um atributo a mais, que é o número de rodas. Então, perceba que terrestre, aquático e aéreo vão herdar características da classe transporte, permitindo assim que você tenha exatamente o conceito, né, basicamente aí das abstrações do que seria essas classes. Então você pode perceber que a gente pode criar lá no programa cliente, por exemplo, um atributo, nesse caso, um objeto chamado barco, que é do tipo aquático, e o automóvel, por exemplo, que é do tipo terrestre, e avião, que é do tipo aéreo. Aqui, nesse caso, não seria classes. Poderia ser até classes ou poderia até mesmo ser objetos, depende de como é que você está programando e como você está abstraindo isso. No meu caso aqui, eu estou colocando como se fosse classes, mas poderia ser objetos, ou seja, um barco poderia ser do tipo, poderia ser da classe aquática, nesse caso, o automóvel poderia ser da classe terrestre e o avião poderia ser da classe aérea. Ou poderia também, por exemplo, criar uma instância maior, por exemplo, o barco como sendo uma classe, o automóvel como sendo uma classe e o avião como sendo uma classe. Então, você depende muito bem desses conceitos. Então, basicamente, a gente pode trabalhar com isso no conceito de herança. Por exemplo, o barco pode herdar características da classe aquático e o aquático poderia, por exemplo, herdar características da classe transporte. Poderia ser também algo assim. Então, você percebe que ele pode ser algo nessa magnitude, né? Nesse caso, a hierarquia de classes ou herança, basicamente, é um mapeamento que você tem de uma árvore de relacionamentos, né? Que vai se formar, que se formam entre as classes e resultados da herança. Por exemplo, aqui a gente consegue perceber com a hierarquia que presente dentro do exemplo que foi dado. Então, aqui a gente pode também pensar em alguns termos, quando a gente vai falar de alguns termos aqui da programação, sobre a questão de mais usados na herança. Por exemplo, quando eu falo aqui de ancestral, por exemplo, é uma classe que aparece na hierarquia da classe em uma posição acima da progenitora. Nesse caso, a classe que vai ser exatamente chamada classe mãe. As descendentes dessa classe são aquelas classes que vão herdar características dessa classe mãe ou classes ancestrais. E aí você pode perceber que pode ser algo representado dessa forma, ou, por exemplo, pode ser chamado de raiz, que é a classe do tipo de hierarquia, e a folha é uma classe sem filhas. Por exemplo, quando a gente perceber que não tem mais avanços no que seria na parte abstrata, a gente determina como sendo folha. Seria classes que não tem mais ramificações. Então, são as folhas. E a raiz ou a base é o topo da hierarquia, que seria a classe mãe, nesse caso, se for pensar numa árvore genealógica, nesse caso, né? Ou numa classe, num problema em que que está dentro do escopo, né? Então, eu tenho exatamente essas características pertinentes no que trabalha, nos termos utilizados na herança. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo mais prático, só estou explicando, contextualizando, certo? Tem também o conceito de especialização e generalização. Esses dois conceitos, eles são essenciais no sentido de realização do processo de entendimento, porque podemos trabalhar aqui com uma generalização, como o próprio nome sugere, quando há classes mais genéricas e abstratas disponíveis, as quais podem ser usadas para outras descendentes delas. Então, a gente pode pensar no conceito de generalização. Então, ela vai gerar outras classes que podem ser descendentes dela. Ou pode ser uma especialização, quando eu falo de especialização, é quando é usada para indicar classes que estão numa posição inferior da hierarquia, que possuem estado e comportamento mais especializados, ou seja, com mais detalhes de informações. Por exemplo, aqui a classe transporte é a classe genérica, que é a classe mãe. E a parte mais específica, quando mais desce na hierarquia, elas são chamadas de especializações. São classes que herdam características das classes anteriores. Por exemplo, a classe terrestre herda características da classe transporte e automóvel, por sua vez, herda características da classe terrestre. Então, eu tenho aqui
eu posso criar, por exemplo, a classe transporte com o atributo capacidade, o terrestre, que vai herdar a característica da classe transporte, além da capacidade, eu vou ter um número de rodas na classe terrestre, e na classe automóvel, além da capacidade do número de rodas, eu vou ter também cor, número de portas e placa para um automóvel. Assim como, por exemplo, se fosse pegar outra classe, por exemplo, eu tenho automóvel, mas pode ser um trem. Trem é do tipo terrestre. O trem não tem. Trem tem o quê? Capacidade e número de rodas. Porém, ele não tem, por exemplo, ele pode ter cor? Pode. Ele pode ter o número de portas? Pode, mas sem placa? Geralmente não, né? Então, a gente pode ter um ID desse trem, eu não sei como é que funciona, mas aí depende da como é que tá o nosso mundo real, né, nesse caso. Então, você vai vai ver que tem outra classe que poderia herdar a característica da classe terrestre aqui, nesse caso. Bom, então, nesse exemplo que eu estou dando, essa aqui seria a generalização, que é o transporte. Quanto mais nós descemos na hierarquia, mais especialidades, mais especificamos isso. Então, seria do conceito de generalização para a parte de especialização, certo? Então, a gente consegue perceber isso no nosso modelo, né, quando a gente está trabalhando. Eu acho que seria interessante a gente já começar a programar aqui para a gente avançar nos conceitos, certo? Vamos primeiro, a gente pode criar aqui a classe transporte, depois a classe terrestre, depois a classe automóvel. Eu acredito que no exercício a gente consegue compreender melhor quando a gente trabalha nesses conceitos. Então, a gente já falou até agora dos conceitos de generalização, especializações e alguns termos mais utilizados na herança, por exemplo, ancestral, descendente, raiz e folha. Eu vou explicar isso aqui também utilizando o código, certo? Então, eu vou lá para o Visual Code para a gente tentar entender melhor com mais sobre isso. Bom, então eu vou criar aqui na aula sobre demanda 7 uma classe chamada transporte. Transporte.java. Ela vai ter exatamente uma capacidade. Então, capacidade é inteiro, né? Então, private int capacidade. Como a gente apresentou na aula passada, aquela questão da ação de origem, por exemplo, criar os métodos get e set, não vou mais penar nisso, né? Mas aí seria justamente para retornar e setar a capacidade. E vou criar também aqui, estou me sentindo no máximo depois disso. E vou criar um método string aqui com esse atributo, né, que é o transporte, e também vou criar o construtor. Aqui a gente vai ganhar muito tempo quando for nossas aulas aqui, nesse caso a gente vai fazer sempre dessa forma. E vou criar aqui o construtor com a ação de origem e vir aqui na criação do construtor, com base apenas na capacidade. Então, todo o transporte, eu vou ter uma capacidade aqui, e ele vai setar e retornar a capacidade de um transporte. Então, esse aqui foi o único atributo que a gente trabalhou aqui com essa classe. Também eu vou precisar de criar uma classe chamada terrestre. .java. Essa classe terrestre, ela vai ter exatamente, aí onde vai estar exatamente os princípios da orientação a objeto aqui, na questão, quando eu me refiro exatamente à orientação a objeto. Bom, quando a gente for falar de herança, nós precisamos usar uma palavra reservada chamada extends, que, ou seja, por mais que eu tenha exatamente a classe transporte, como é que eu consigo herdar características dessa classe transporte para a classe terrestre? Terrestre é um tipo de transporte. O que tem na classe terrestre que não tem na classe transporte? A classe terrestre ela é uma classe mais específica e a classe transporte é uma classe mais genérica. Então, a classe genérica é a chamada classe mãe, que é a classe mãe de todas, que é a classe transporte. A classe terrestre é uma especificação da classe transporte, que vai ter exatamente aqui, por exemplo, todo transporte terrestre tem uma característica, que é um atributo, que é chamada número de rodas. Eu vou colocar aqui como private int num rodas. Só para a gente abstrair mais sobre esse conceito. Ok. Vou criar também aqui os métodos gets e sets, com a ação de origem. Os métodos gets e sets, e também vou criar o nosso construtor. E também vou criar um método toString. Mas perceba que ao fazer isso, ele vai ter exatamente esse método toString, ok? Mas como é que eu consigo herdar a característica da classe transporte? Eu preciso da palavra reservada chamada extends.
Lá em cima da classe, você vai colocar public class terrestre extends da classe transporte. Com isso, eu vou fazer com que a classe terrestre vai me dar exatamente características intrínsecas da classe terrestre, porém, herdar alguma coisa da classe transporte. Vamos supor que eu herde, por exemplo, da classe transporte a capacidade. Então, a gente vai usar exatamente esse extend, e aí perceba que ele já vai pedir aqui para que o construtor ele tenha exatamente adicionar um parâmetro no rodas, né? Nesse caso, porque não tem, nesse caso aqui na classe transporte, ele tem a classe capacidade, e aí eu preciso, por exemplo, aqui, por exemplo, setar o que da classe transporte vai ter. Por exemplo, na classe transporte, eu tenho exatamente a capacidade. Então, quando você for olhar aqui, era a classe mãe. Então, como é uma classe que vai definir aqui como a principal, que é a classe transporte, e ela é a classe mãe, a gente coloca uma palavra reservada também aqui no construtor com o super, né? Como se fosse a classe superior. E nesse caso ela não tem nada, nenhum atributo inicialmente, não recebe nada porque é a classe superior, que ela vai, as outras vão herdar a característica dela. Quando a gente colocou na classe terrestre extends transporte, o que vai acontecer? O que é que vai ter que nós iremos herdar da classe transporte? Nós iremos herdar, por exemplo, aqui no super, a capacidade, que é exatamente a capacidade que existe no transporte. E é interessante frisar também que ele precisa setar aqui as informações. Nesse caso, no construtor, ele vai ter exatamente o int capacidade e o int não rodas. Dessa forma, você consegue abstrair e tentar entender que a classe terrestre, além de ter número de rodas, eu vou ter a capacidade, que é herdada da característica da classe transporte. Então, no construtor, você vai colocar os atributos inicialmente, que é da característica do transporte, que tem que ter a capacidade, e vai setar os demais atributos, que é da classe específica, que é da classe terrestre, por exemplo, no rodas. Dentro do construtor, nós iremos colocar a palavra reservada super, nesse caso, que vai definir quais são os atributos que são superiores, que são herdados da característica da classe da herança, por exemplo, utilizados da classe mãe. Quais são os atributos que são herdados da classe mãe, da classe transporte? Exatamente a capacidade. Então, perceba que a gente colocou aqui super capacidade. A gente não precisa necessariamente criar aqui uma classe, compor uma classe terrestre com transporte. Elas são heranças. Ele usa o conceito de um dos pilares da programação orientada a objeto, que é o reaproveitamento do código. Então, se no encapsulamento nós estávamos preocupados com encapsular os atributos, deixando eles privados ou modificando os acessos, na composição ou agregação nós estávamos preocupados, por exemplo, de compor uma classe com outras. Já na herança, a gente reaproveita o código com a questão da herança em si, né, do reaproveitamento do código com essa novo estilo de programação. Então, ele vai setar todas as informações que nós temos da classe transporte dentro da classe terrestre, ele vai herdando. E aí a gente consegue ampliar o nosso leque de conhecimentos dessa forma. Então, na classe automóvel, por exemplo, ela pode herdar a característica da classe terrestre, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, automóvel, .java, é uma classe que é uma classe também mais específica na nossa hierarquia, ela vai estender da classe terrestre. Logo, se automóvel herda características da classe terrestre, o que a classe transporte seria da classe automóvel? Seria a mãe, por exemplo? A questão, no caso, a avó, não existe mais essas definições aqui na nossa programação, mas sim dizendo que ela é uma característica, é uma classe mais específica da nossa hierarquia. Então, não tem exatamente vó, né? Aqui só tem mãe, que é a classe mãe. Transporte terrestre é uma classe intermediária, né? Praticamente não existe esse termo, mas eu estou dando essa definição. E a classe automóvel herda a característica da classe terrestre, e essa, por sua vez, herda da característica da classe transporte. Aí, como é que seria, por exemplo, quando nós temos uma herança dentro de outra herança? Aqui a gente vai colocar os atributos específicos da classe automóvel. Por exemplo, um automóvel tem uma cor. Eu vou ter também o número de portas. Então, private int num portas. Vou ter também aqui a placa, né? Então, private string placa.
E aí, com base nesses atributos, eu vou criar também, aqui por conta da herança, vou criar um construtor. Ele está pedindo que está dando um erro porque eu preciso criar esse construtor. Eu vou criar aqui através da ação de origem e criar esse construtor. Perceba que ele já vai me dar automaticamente para mim, porque eu já coloquei a palavra reservada extend terrestre. Então, perceba que o automóvel é o nome do construtor. E ele vai receber aqui características da classe terrestre. Então, o que é que tem na classe terrestre? Capacidade e número de rodas. Além disso, eu vou ter cor, número portas e também a placa. Perceba que no super, ele vai me dar exatamente os atributos que são superiores a ela, no caso a classe superior, que é a classe terrestre, que é exatamente capacidade e não rodas. Então, você percebe que ele recebe justamente capacidade e não rodas, então já reaproveita o código e já seta lá a capacidade e não rodas aqui, nesse caso do nosso super. Então, ele vai, além de ter além de ter cor, número de portas e placa, através da herança ele vai ter exatamente capacidade e número de rodas por conta das heranças contidas. Aí vocês podem fazer aqui também os métodos gets e sets. E também aqui o método toString. Eu acredito que o método toString ele vai me dar exatamente cor, número, portas e placa. Como é que eu seto as informações anteriores? A gente pode estar especificando por conta da própria herança. Eu acredito que ele vai retornar no método string também as informações. Eu vou ver se precisa setar aqui, ou só por conta da herança ele já me dá exatamente o número de portas, o número de rodas e a capacidade. Isso aqui eu vou ver quando for dar um exemplo no nosso cliente. Por exemplo, se eu for rodar aqui uma aplicação, que é um cliente, o que é que nós temos aqui no cliente? Eu vou criar aqui nossa aplicação, então, public static void main, com base numa string de argumentos, e vou criar um atributo, um objeto que é do tipo automóvel. Então, automóvel, carro é do tipo automóvel, recebe new carro, quer dizer, new automóvel. E aí percebe que ele já vai pegar pelo construtor aqui a capacidade, o número de rodas, a placa. Eu vou colocar aqui a capacidade de 4 pessoas, ele tem 4 rodas. Eu ia colocar 3, vou colocar que tem 3 rodas. A cor, por exemplo, aqui eu vou colocar preta. Preto, né? Eu acho que é melhor preto. Número de rodas, número de portas. 4, né? Também tem, alguns tem duas portas. E a placa, eu vou, como é uma string, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Vamos supor que essa seja a placa. Ok. Será que a gente consegue, por exemplo, a partir de agora, criar um system, se for criar um system.out.println, ou seja, imprimir esse objeto, carro.toString. Qual seria a saída aqui? Vamos ver? Rodando aqui a aplicação. Ele trouxe só cor, número de portas e placa. Como é que a gente conseguiria recuperar as informações aqui da capacidade, acho que era a capacidade, né, e o número de rodas? Aí a gente precisaria alterar a classe automóvel para que a gente conseguisse trazer essas informações. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Vou colocar aqui. Eu poderia aproveitar aqui, por exemplo, a estrutura, né, propriamente dita, dos outros métodos, nesse caso, o método toString. Então, eu vou setar aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar a informação da capacidade. Então, lá em capacidade tem o método toString. Então, capacidade ponto... eu não consigo... Era exatamente isso que eu queria fazer, tipo, pegar esse... porque nesse caso, não sei como é que faz isso, o acesso a essa capacidade. Tipo, capacidade ponto toString, não vai, né? Ele herda as características, mas deixa eu ver se tem no meu material tem alguma coisa sobre isso.
queria acessar, por exemplo, na classe cliente eu consigo setar as informações, mas como é que eu consigo acessar a informação desse exemplo que está passando pelo construtor? Porque aqui ele está pegando exatamente os atributos, né? Então, pela questão da herança, eu não tenho esse atributo aqui capacitado, a não ser que eu conseguisse acessar através do terrestre. Deixa eu ver se eu consigo. Terrestre, ponto. Super, ponto. Não vem. Eu acho que não consigo, eu não sei. Mas teria que ter uma forma aqui de eu conseguir recuperar, por exemplo, as informações de capacidade e número rodas. Deixa eu ver se eu. Aqui só recebe as informações, mas eu não consigo, através do método string, trazer. Por enquanto, né? Eu posso ver isso aqui em um outro momento. Por exemplo, como é que eu consigo recuperar? Isso aqui foi uma dúvida que surgiu agora, né? Minha mesmo. Como é que eu consigo pegar justamente a capacidade e o número roda se eles são atributos que não são presentes na classe automóvel, mas eles são atributos das outras classes que são herdadas. Aí se tivesse como, aqui nesse caso seria capacidade ponto toString, né? A gente conseguiria recuperar. Eu vou trazer isso aqui para um próximo momento, mas por enquanto é isso aqui, certo? A gente vai setando as informações assim, aí quando for em outro vídeo eu posso gravar a parte para saber como é que faz para recuperar essas informações. Não vale, obviamente, pegar aqui, por exemplo, eu poderia imprimir o carro, ponto .set, né? Ou então get capacidade, get número de rodas, mas não seria assim, nesse caso, não seria interessante, seria exatamente para o método string aqui, então eu vou ver isso aqui para um próximo segmento. Bom, por enquanto a gente usou o conceito de herança, que é o reaproveitamento do código, que é o que nos interessa. Eu vou lá para a nossa ainda explicação, para a gente voltar às definições anteriores, certo? Para a gente explicar algumas outras coisas. Então, eu vou compartilhar aqui novamente a guia da aula sobre demanda 7. Então, a gente viu até agora os conceitos, né, de ancestral e descendente, por exemplo, a classe ancestral é a classe transporte, é a classe mãe, as classes descendentes aqui seria exatamente aquático, terrestre e aéreo, ou até mesmo as classes mais específicas, então sai do abstrato para algo mais concreto. A raiz aqui seria justamente o topo da hierarquia, que é a classe transporte, e a classe folha seria justamente as classes que não têm mais filhos, que seria ou barco, ou automóvel, ou avião, nesse exemplo. Vimos também o conceito de generalização e especialização. A gente saiu da parte mais genérica para algo mais específico. Quanto mais nos afundamos na nossa hierarquia, mais específico nós temos esse objeto. Por exemplo, nesse caso, nós temos a classe automóvel, que é uma especificação da classe transporte, que é uma coisa mais genérica, como se fosse eu vi um transporte, né? Se a pessoa diz, eu vi um transporte, mas pode ser várias coisas. Se a gente, a sua mente, ela não consegue pensar do que seria algo mais genérico. Por exemplo, eu vi um transporte. Mas se você disser, eu vi um automóvel, então você vai ver, você vai diminuir o escopo da sua definição para algo mais específico, que é algo, um automóvel. Então, você consegue perceber ou de um Fusca até uma Ferrari, é algo mais específico para você a trabalhar, por exemplo, e trazer essa mentalidade para vocês. Ou seja, quanto mais especificamos, mais concreto se torna a questão, certo? Bom, temos também outros conceitos na nossa questão aqui, que são as heranças múltiplas e as heranças simples. A gente já trabalhou isso durante esses exemplos que eu acabei de explicar, né? Então, a herança simples é quando a gente tem, cada classe pode ter apenas uma superclasse, embora uma superclasse pode ter várias subclasses. Por exemplo, se eu fosse pegar exatamente aqui a classe transporte, tem a classe terrestre e tem a classe aéreo e a classe aquática. Então, se eu fosse somente até esse nível de abstração, por exemplo, transporte tem aquático, terrestre e aéreo. Então, já é uma hierarquia ou uma herança simples, que é justamente a classe que a gente tem, por exemplo, a classe transporte e as características da classe terrestre. Então, a classe maior aqui, ele pode ter uma subclasse,
que herda características da classe transporte, mas eu posso ter outras subclasses que são herda características da classe transporte, por exemplo, aquático e aéreo. São duas classes que herdam características da classe transporte. Então, eu posso ter uma classe maior herdando, no caso, gerando justamente 3 outras subclasses que herdam características dessa classe principal. Essa é a herança simples. A herança múltipla é quando herda características de outra herança. Por exemplo, a classe automóvel herdou características da classe terrestre e essa, por sua vez, herdou características da classe transporte. Então, eu posso ter também algo assim. Então, esse aqui, até a folha de automóvel, barco e avião, é exatamente a herança múltipla. A herança simples seria justamente do terrestre, aéreo, aquático para cima. Seria exatamente essas duas definições que tem aqui. A classe múltipla, a herança múltipla é a capacidade de uma classe possuir mais de uma superclasse e herdar as variáveis e métodos combinados de outras subclasses. Então, eu posso ter as heranças múltiplas aí. Por exemplo, aqui, um exemplo de funcionamento da herança. Por exemplo, eu tenho aqui uma classe A que tem um atributo X. Por exemplo, essa aqui é a classe mãe. Ela tem duas outras classes que herdam, por exemplo, essa outra classe e essa classe B que tem um atributo Y, por exemplo. Já essa outra classe aqui, essa outra e a classe C, são duas classes que herdam características da classe B. Então, tem aqui a classe C, que tem um atributo Z. E eu posso criar um objeto aqui, que é do tipo Z, da classe C. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui, se eu fosse trabalhar com algo mais concreto, seria terrestre, no caso, transporte, terrestre, automóvel. E aqui seria a classe carro. Né? Carro é do tipo automóvel é do tipo terrestre e terrestre do tipo transporte. Seria algo assim. Então, você pode perceber que eu posso ter justamente herança dentro de outra herança, né? Que são as heranças múltiplas. Por exemplo, a classe transporte tem justamente aqui a capacidade, que é um atributo da classe, então pode ser public, class, transporte, private, int, capacidade. Eu tenho também a classe terrestre, que é extended da classe transporte. Então, além do atributo não rodas, eu vou ter, por conta da herança, herdar a característica da classe transporte, ou seja, a capacidade. Então, eu vou ter justamente isso. E da classe automóvel, que é algo mais específico que nós temos, ele tem exatamente cor, num, portas e placa. Então, são atributos da classe automóvel. Ele estende a característica terrestre. O fato de estender da classe terrestre, ele vai me dar exatamente todos os atributos que nós temos da classe terrestre, que é num, rodas, e também, por conta da herança múltipla, ele vai estender também atributos da classe transporte. Então, ele vai ter, além do carro, o carro vai ter, além do número de rodas, vou ter capacidade, cor, número de portas e placa. Eu poderia fazer isso utilizando uma forma mais no caso, a gente tenta, quando a gente está trabalhando com herança, nosso principal objetivo é deixar que as aplicações estejam desacopladas, nesse caso. Nosso objetivo é deixar que cada classe seja responsável por alguma função. Então, se eu fizesse, por exemplo, um acoplamento, tudo na classe automóvel, então eu teria, por exemplo, a classe automóvel com capacidade, número de rodas, cor, número de portas e placa. Vamos supor que eu tenho, um trem. O trem tem capacidade, número de rodas, cor, número de portas e um ID, que seria exatamente específico da classe trem. Então, perceba que o que é que tem em comum desses dois objetos, que é o automóvel e o trem? Todos os atributos eles são incomuns, exceto a placa. Um tem placa e o outro tem o ID. Então, perceba que eu consigo reaproveitar o código com a herança. Por exemplo, eu não preciso deixar tudo isso acoplado em uma só classe. Então, eu faço justamente a parte mais genérica e vou especificando, afunilando para a parte mais específica, utilizando o conceito de herança, herdando essas características. Então, eu reaproveito o código, evitando que eu tenha tudo isso acoplado em uma única classe, que eu não consigo reaproveitar, por exemplo, da classe automóvel, por exemplo, o trem, a questão do ID. Quer dizer, eu não tenho como pegar um trem, vamos supor que trem não tem placa, vamos supor. Então, eu não preciso pegar, eu não consigo aproveitar capacidade, número de rodas, cor, número de portas, para esse tipo de programação, essa forma estruturada. Então, a gente precisa de amadurecer nossa mente para que a gente consiga, a partir de agora, utilizar o conceito de herança para ter um melhor reaproveitamento de código e evitar o autoacoplamento dentro das classes. Bom, e olha só, você pode deixar aqui
Os atributos, eu coloquei aqui como private, nesse slide eu disse que os atributos privates foram substituídos por protect. Deixa eu ver como é que tem a explicação aqui. Deixa eu ver se, ao fazermos isso, eu consigo acessar esses atributos lá no nosso cliente, né? Que foi exatamente isso que a gente não conseguiu acessar na nossa aplicação do ToyString. Eu vou lá ver se realmente trocando os atributos privados para protect, né? A gente consegue acessar. Vamos parar aqui, compartilhar e compartilhar novamente a nossa aplicação. E realmente, você pode perceber que como a classe, os atributos são privados, eles só conseguem acessar na própria classe. A gente não consegue acessar em classes distintas. Mas se a gente colocar como protected, será que a gente consegue acessar? Então, vou colocar aqui protected, aqui também protected. São das classes mãe e filha, nesse caso, transporte terrestre. E a classe automóvel, que é a mais específica. Será que a gente consegue acessar agora? Então, vamos ver se a gente consegue acessar capacidade aqui. Se não, a gente vê qual outra forma de fazer isso. Capacidade, ponto. Será que a gente consegue... acho que consigo trazer aqui, olha só. Automóvel, capacidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo método string automático, através de override. Deixa eu ver aqui. Através da ação de origem, o toString, ele só traz esses 3 atributos e não traz... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui capacidade, mais capacidade, mais cor, né? Tem a capacidade, que mais? Número de portas, número de rodas. Então, número de rodas mais olha só, eu consigo acessar agora. Rodas mais cor. Olha só, eu vou deixar assim e aí eu vou aqui no cliente ver como é que fica. Deixa eu só limpar aqui a tela. Mas ele trouxe, né? Olha só. Ele trouxe... Tem algum erro aqui, talvez... Não tem erro. Deixa eu ver aqui. Mas você percebe que ele tá rodando, né? Olha só, a saída é exatamente essa. Talvez seja porque eu fiz alguma coisa que mexi, né? Aqui, olha só. Ele trouxe automóvel, capacidade, número de rodas, cor preto, número de portas e placa. Se eu deixar como privado anteriormente, será que a gente consegue acessar ainda? Deixa eu ver, coloca aqui privado. Ela já deu erro na classe automóvel. E se eu colocar aqui como privado também, eu não vou conseguir acessar. Já vai dar 2 erros aqui, né? Então, seria exatamente protected. Então, para acessar e criar o construtor, ele só não faz automático, né? Você só precisa fazer manualmente aqui no toString e trazer a capacidade, o número de rodas e a cor, por exemplo. Então, eu consigo acessar aqui no construtor, sinceramente, fazer alteração aqui, muita modificação no programa cliente. Então, eu consigo acessar dessa forma, certo? Então, você precisa exatamente mudar os atributos da classe de privados para protect. Bom, então, é isso, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida até agora. Sim, foi outra coisa. Vamos lá. Então, precisa a gente alterar os atributos para protect, né, no conceito de herança múltipla. E o que vai acontecer, exatamente isso que a gente mostrou com a palavra sup, né, no caso você coloca sup na classe principal, né, no caso o transporte. Na classe terrestre vai ter o sup e também o atributo que herda da característica da classe mãe. E lá na classe automóvel a gente colocou exatamente aqui o super herdando os atributos da classe terrestre, que é capacidade e número de rodas. Então, é assim que vocês vão fazer o construtor, certo? Bom, vamos para mais um exercício aqui.
que a gente vai envolver um conceito de herança, que é, por exemplo, a gente vai fazer o chefe de departamento, funcionário, aluno e pessoa. Primeiro a gente usa, se a gente for pegar uma diagramação como essa, a gente começa sempre da parte de cima. Então, aqui seria justamente pessoa, ela vai ter nome, CPF, data de nascimento, vou criar o construtor, pessoa, e aí você vai ver que funcionário e aluno são do tipo pessoas, então eles vão herdar a característica da classe pessoa. Além disso, o funcionário, ele também tem um chefe de departamento, né, nesse caso. Então, chefe de departamento é do tipo funcionário. Então, vocês vão ver que vai usar o conceito de heranças aí, né? Então, vamos lá. Então, obviamente, vocês vão acessar o material, mas aí eu vou apresentar diretamente lá no Visual Code, tá? Então, eu vou partilhar aqui uma guia, uma janela, que é justamente o exercício que nós iremos fazer, que é exatamente começando com a parte da classe pessoa. Então, vamos lá. Aí, agora com o reaproveitamento de código, dessa forma como estamos fazendo, ganhamos muito tempo nas explicações. Então, tem a classe pessoa.java. Uma pessoa tem que atributos? A pessoa vai ter exatamente aqui, lá na diagramação, eu vou ter nome, CPF, data de nascimento. Então, já vou deixar como protect, tá? Então, para a gente não ter problemas depois. Então, protect, string, nome. Eu vou ter protect, o nome da pessoa, vai ter o CPF, também vou colocar com string, porque às vezes a pessoa pode colocar os dígitos, né? Nesse caso, os pontos, aí não é interessante colocar como inteiro, não. A protect, também vou ter data de nascimento. Ele está dizendo que o atributo data de nascimento é do tipo calendar. Será que tem esse atributo, tem essa classe aqui dentro do Java? Protected calendar. Tem, né? Data. Aí eu acho que precisa importar o Java útil calendar. Eu nunca usei ele não, mas está lá, né? Então, vamos lá. Então, data do tipo calendar. E aí, eu vou precisar criar o método, os métodos get e sets, então, tá viciado, né, nisso aqui. O método get e sets. Então, vou também criar o método, o construtor. Ele não pede para criar os métodos get e sets, mas eu acho interessante colocar. E aqui criar o construtor. Então, ele vai ter exatamente nome, CPF, calendário, ok? Vou também criar um método string. Só para criar mesmo, até porque está fazendo automaticamente para mim, então tem o CPF, data de nascimento e o nome. Perfeito. Agora a gente vai criar também a classe que é das características dela pelo exercício, é exatamente a classe aluno e funcionário. Então, aluno é do tipo pessoa e funcionário do tipo pessoa. Então, vou criar primeiro aluno. Aluno.java. É uma classe, então ela vai estender características da classe pessoa. E aí eu vou pedir adicionar o construtor, então já vai pedir aqui para importar o java.calendar. E aí, através dessa questão que já vai criar um construtor para mim com os atributos que nós temos da classe pessoa. Então, uma pessoa tem nome, CPF, data, e o aluno, além disso, vai ter o quê? Ele vai ter uma matrícula. Então, como não tem mais hierarquia, né, para baixo, então vou ficar como privado mesmo, certo? Então, private, a matrícula string, então private string matrícula. E aí ele vai precisar adicionar esse no construtor, né, nesse caso. Então, eu posso fazer assim, ou se quiser, posso apagar novamente e gerar aqui através da ação de origem com o construtor. Ele já vai gerar com a matrícula e também com os que herdam da classe superior, da classe pessoa. Ele vai pegar o nome, CPF, data, colocar no super, e aqui, como é a classe mãe, eu vou colocar um super vazio, dizendo que essa aqui é a classe mãe e essa aqui é a classe que é da característica classe pessoa.
Bom, além disso, eu vou ter os métodos gets e sets aqui. E também o construtor, o método string. Acho que ele vai pedir para só ver a matrícula, né? Então, é só vocês fazerem daquela forma e acessar, por exemplo, as informações de nome, CPF e data, caso seja necessário. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Aqui ele não é 100% perfeito, mas aí já ajuda com os métodos get e set, já dá para trabalhar aqui mais rápido. Bom, e aí, no outro exercício, eu tenho exatamente o funcionário, na verdade, que é outro que vai dar características, né, nesse caso da classe pessoa. Então, funcionário.java. Eu vou ter aqui, o funcionário, eu vou ter, além das informações, eu vou ter matrícula, que é do tipo string, então eu vou deixar protected. Também não vou deixar privado, porque vai ter outra classe que vai dar características de funcionário. Então, protected, string matrícula. Vou ter também uma data de admissão, que vai ser do tipo protected, do tipo calendar. Data de admissão. Data, admissão com 2S. Vamos por soletrando, né, depois dessa. Admissão com 2S, tá, gente? E o salário é do tipo double, ou pode ser do tipo float também. Protect, float, salário. Ele vai dar características de uma pessoa, né? Então, funcionário extends de uma pessoa. E por conta disso, ele vai pedir para criar aqui o construtor. Então, ação de origem com o construtor. Ele vai pegar os atributos que nós temos e com o da classe superior, que é da classe pessoa, nome, CPF e data. Data de nascimento, nesse caso, né? Que é acho que seria interessante a gente refatorar o código na classe pessoa. Eu vou colocar aqui refatorar. Colocar aqui data, nascimento. Peraí. Refatorar. Não vai, né? Mas não sei como é que faz isso automaticamente. Eu vou editar aqui, não tem problema não. Aqui seria data de nascimento. Mas acho que deve ser uma forma também de fazer isso, né? Bom, é isso, né? Data de nascimento. Na classe aluno, data de nascimento, data de nascimento. Quer dizer qualquer data, né? Nesse caso. Então, e na classe funcionário está correto. Então, data de emissão. Sim, aqui seria data de nascimento. Ok. Então, eu tenho aqui no funcionário, eu tenho o nome, CPF, data de nascimento, tem a matrícula, a data de admissão e o salário dele. Aí não pede na questão, assim, no exercício, mas eu vou colocar os métodos gets e sets. E também vou criar um método string aqui. Aí, novamente, só editar essas informações aqui. Como está protected, né, a gente consegue acessar ela. Então, ainda tem outra sub-hierarquia, né, nesse caso, o funcionário, ele tem exatamente uns funcionários são um chefe de departamento. Então, eu posso ter chefe de departamento, posso ter o RH, enfim, qualquer outro tipo de funcionário aqui, né, nesse caso. Então, vamos supor que a gente está trabalhando com a classe chefe de departamento. Então, chefe departamento.java. O chefe de departamento é uma pessoa e é também um funcionário. Então, ele vai estender características do funcionário. Então, se você colocar estender de pessoa, ele não vai pegar as características de funcionário. Aí ele precisa estender de funcionário, porque o funcionário já estende de pessoa. Então, a gente tem que usar também a herança de forma inteligente. O que é que tem um chefe de departamento ainda vai ter? Eu vou ter exatamente o departamento,
Como não tem mais hierarquia abaixo, então vou colocar um private, string, o departamento. Vou ter também aqui um private data de promoção, então vai ser do tipo calendar. Data de promoção, que ele foi promovido, né, justamente para o chefe de departamento. E ele vai ter uma gratificação a mais por conta disso. Óbvio, né, ele teve méritos, então private vai ser um float, uma gratificação do seu salário. Certo? Então, vou criar aqui o consultor. E aí ele vai me dar exatamente aqui as informações que nós temos. É que eu tenho um nome, CPF, data. Olha só o tanto de coisa que tem. Um chefe de departamento tem nome, CPF, data de nascimento, que é característica da classe pessoa. Além disso, por ser funcionário, ele tem uma matrícula, uma data da admissão, tem o salário dele, tem um departamento que ele pertence, o calendário no caso, uma data de promoção e a gratificação. Tudo isso no chefe de departamento. Também vou ter exatamente os métodos get e set aqui, caso seja necessário. E também o método string. Bom, a questão não pede um programa cliente, mas a gente pode fazer e testar a lógica. Então, aqui eu vou colocar, obviamente, como está mais específico para esse, né? Nesse caso, a gente pode criar aqui um outro cliente. Já como só o cliente sem um E, tá? Eita. Java. Para especificar daquele outro cliente, né? Então, eu vou pegar esse outro aqui só para pegar a hierarquia. Aí, vim aqui. Bom, então, olha só. Eu vou criar alguns objetos para a gente testar a lógica. Então, eu vou ter aqui uma pessoa, eu posso ter um chefe de departamento ou aluno, ou um funcionário. A gente viu que na especificação tem funcionário, aluno, chefe de departamento. Eu vou colocar só um objeto que é chefe de departamento, certo? Então, chefe é do tipo chefe de departamento, new, chefe de departamento. O nome dele pode ser João, CPF, uma string também, né? Então, 000. Aqui, outro CPF, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A data de nascimento dele é onde tá. Será que o calendário, como é que pega justamente a data de nascimento? Eu nunca vi isso. Nunca usei a classe calendário. Vou colocar aqui 19/8. Será que é assim ele recebe? Acho que não, viu? Tem que ver como é a saída da classe calendário. Aí tem que consultar. Não sei se recebe assim. Aí tem que ver como é. Não sei, eu não sei como é a saída, como é que seria exatamente do tipo calendário. Aí tem que consultar a classe do calendário para funcionar isso aqui. Então, deixa eu ver se dá para. Já tem calendário, Java. Queria ver um exemplo de saída. Eu acho que é new, acho que é assim, new calendar. Acho que talvez seja dia, mês e ano. Tipo 1/1 de 2000. Vamos ver se é assim mesmo. Ele pede para importar, eu acho.
Eu já vou de ponto calendário, tá certo? Mas aí tem que ver como é o construtor. Deixa eu ver como é que tá. Peraí, new calendário. No exemplo que eu tenho aqui, ainda. Eu nunca usei o calendário assim. Ele primeiro é o ano, deixa eu ver aqui, 2000. Calendário, ponto. Se é fevereiro, vamos supor que é no mês de abril. E o dia. É porque tá como é norte-americano, é exatamente assim. Vamos supor, 28 de abril de 2000. Mesmo se tá dando erro aqui na classe calendário. Eu tenho que ver como é, mas pode ser também aqui. Eu posso colocar assim, olha só. Calendário. Como aqui no caso seria data de nascimento, eu vou colocar data de nascimento, 1000, calendário. Calendário, no caso seria calendário. Não. Não é um objeto, isso aqui seria justamente calendário ponto get instância. E aí esse dn, que é do tipo calendário, ponto set. Olha só, o ano, vamos supor que ele seja de 2000. Você que é uma pessoa jovem, né? O calendário aqui, calendário ponto, ponto fevereiro, vamos supor que ele seja nasceu em fevereiro ou em abril. E a data que ele nasceu, a data seria 28, vamos supor, 28 de abril. Aí, ao invés desse caso receber um calendário aqui, ele vai pegar justamente esse DN, né? Então, eu estou setando e eu retorno aqui através do get. dn.get. Deixa eu ver se é assim. Get time. Não, get time seria o dia atual. Acho que deve ser, né? O get time foi setado. Eu vou ver se é isso aqui mesmo. Aí a matrícula, vamos supor que a matrícula dele seja essa, xxx000. A data de admissão, eu vou criar outra data aqui, né? Data, admissão. E eu vou setar, vamos supor que ele foi admitido hoje, 2021. Hoje é quanto? Setembro, né? Então, ponto, September. Hoje é dia 20. Então, vou pegar esse DA aqui, ponto, getTime. Vou ver se é o getTime mesmo. É que eu nunca tinha usado essa classe, aí eu estou tentando ver aqui para ampliar o leque de conhecimento de vocês. DTA, getTime. O salário é do tipo float, vamos supor que seja 10 mil reais. É bem pouquinho, né? O departamento pode ser RH. No caso, ele foi admitido hoje, né? E a promoção já foi admitido e promovido até hoje, no dia de hoje. Vamos supor que seja a mesma data, tá? Pra gente não criar outra aqui, não precisar criar outra. E a gratificação que ele ganha, além de 10 mil, ele vai ganhar mais de 2 mil reais por ser o chefe de departamento. Seria meu sonho? Seria. Sair da UEPB para ganhar 12 mil reais. Enfim, um dia eu vou chegar lá. Olha só, aqui eu tenho exatamente, tá dando erro, porque provavelmente, deixa eu ver aqui. Eu tô criando um novo chefe. Ele tá dizendo aqui que tem que criar um construtor, calendar, float. É porque aqui eu coloquei como inteiro, né? Então seria
um float. Então, está faltando... Talvez se a gente colocasse um F aqui, talvez funcionaria. Ou, no caso, 10.0. Será que é assim? Está faltando 0, um ponto. Não, não está. Ele está dando erro. Deixa eu ver alguma coisa que eu fiz, peraí. No calendário, no chefe de departamento, eu tenho... O nome é um é realmente um nome, uma string. O CPF é um string. O calendário, eu não sei se é assim mesmo, se isso aqui está correto, né? O outro seria uma matrícula, que é em string, depois calendário, float, tem um salário. Eu fui pegando exatamente como foi instanciado. Deixa eu ver se eu criando aqui um outro objeto. Chefe, new, chefe, departamento, algo assim. Só para a gente ver se eu fiz certo. Então, chefe, departamento. Porque não dá, né? O nome, CPF, data de nascimento, a matrícula, a data de admissão, salário, o departamento. Tá correto, né? Nesse caso, você pode perceber que tá correto. Nesse caso, tá dando erro. E tá pedindo para criar um construtor, mudar o construtor para... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Nome, CPF, data, né? Coloquei data. Seria calendário. Deixa eu ver como é que foi colocado aqui. Esse aqui como pegasse como fosse uma data e não o get calendar. Eu acho, nesse caso, get time seria justamente uma data de nascimento, uma data, né? É que eu nunca usei essa classe, então deixa eu ver como é que vai ser feito. Um exemplo do calendário aqui. A gente criou, e para retornar ele, deixa eu ver se é o método, esse dn.get, não sei qual desses é esse. Eu nunca não acessei essa classe, deixa eu ver como é. Get... Eu não sei. Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui na internet. O getStance... Deixa eu ver se eu imprimo. Vou só comentar isso aqui. Vou ver como é que sai, como é que está sendo saída esse DN. Então system.out. Isso aqui já não é da questão, isso aqui já é outra coisa. Esse DN ponto string. Deixa eu ver como é que está sendo saída aqui. Deixa tudo isso aqui em comentário. Para mim que eu não setei, né? Então, deixa eu setar primeiro. Certo, depois imprimo. Tá dando erro no método toString, né? Então, não tá saindo direito. Ponto toString. Eu acho que talvez tem que converter isso aqui. Enfim, eu tô complicando muito, né, a nossa vida. Mas eu não sei se eu usei esse exemplo lá eu só acho que eu só fiz as classes, não cheguei no programa cliente, não no vídeo. Eu teria que ver como é que seria exatamente a forma de trazer exatamente com o calendário. Eu crio uma instância do calendário e depois eu seto ela. Então, por enquanto, assim, olha só, na nossa aula a gente viu que a classe, por exemplo, a classe pessoa é a classe mãe, né? Então, a gente tem aqui a classe pessoa, que tem o nome, CPF, data de nascimento, cria um construtor que recebe exatamente essas especificações, como nome, CPF e data de nascimento, cria os métodos get e set e o método string. Percebemos que a classe aluno é da característica da classe pessoa.
A classe pessoa a gente colocou protect, porque a gente vai usar o conceito da herança, porém, para a gente acessar esse nome CPF data nascimento, a gente colocar protect, porque a gente consegue acessar, pelo menos nas classes que estão no mesmo pacote. Ele protege, né, nesse caso de outras aplicações, mas no mesmo pacote funciona. E como a classe aluno não tem mais especificações, nesse caso a gente colocou ele como privado, né? A gente colocou private string matrícula, foi a especificação da classe aluno. Já a funcionário é do tipo pessoa. Então ele vai estender da característica da classe pessoas, e ele vai ter exatamente esses atributos. Aí eu preciso ver como é que é exatamente o retorno de um calendário, para a gente conseguir criar isso lá no cliente. E ele tem matrícula, data de admissão e salário, e além disso eu tenho nome, CPF e data de nascimento para uma pessoa. Então ele vai pegar justamente esses atributos, colocar como super, e vai ter o método get e set e o método string. No chefe de departamento, ele também recebe características da classe funcionário. Então, além do nome, CPF, data de nascimento, string, e também, no caso, matrícula, desculpa, data de admissão, salário e departamento, eu vou ter data de promoção, no caso, vou ter departamento, data de promoção e gratificação. Então, ele recebe, reaproveita o código anterior com esses atributos e seta essas informações aqui. O exemplo não foi tão legal por conta, né, que a gente usou a classe calendário, eu precisaria ter visto antes para setar esse objeto aqui, mas era só exatamente como é que a gente retorna isso aqui no nosso construtor. Até porque eu não usei ele, né? Então eu vou ver como é que faz exatamente isso, de setar duas datas, e aqui está dando erro justamente porque ele não espera esse get time, né? Por exemplo, get, se fosse o get time, acho que não sei se é isso, né? O get time zone. Esse aqui é uma data, né? Então seria algum, poderia ser get instance, talvez. Não sei. Eu precisaria ver como é que seria exatamente isso. Acho que não. Eu não ia aqui também. Mas seria exatamente por conta dessas duas datas, né? Tem que ter algum método aqui no get que retorna ele. Eu não sei qual é. Tem que ser do tipo calendário, né? Porque ele recebe um calendário. O único que é do tipo calendário é o getInstance. Os outros, olha só, não é do calendário. Tem esse outro aqui, né? Mas teria que ver qual desses é o correto. Aí, esse aqui eu vou trazer eu vou gravar um próximo vídeo que explica sobre isso. Eu vou tentar pesquisar, para o vídeo não ficar tão longo. Eu pesquiso e trago isso aqui, mas exatamente, se vamos supor que realmente pegasse uma data, aqui ele iria, é só vocês virem aqui também fazer um método string, que era exatamente como a gente fez exatamente aquele outro exemplo, né, do carro. Que é o chefe ponto o string, né? Então seria retornar a informação do chefe. Bom, então eu vou, em outro vídeo, eu explico como é que é feito isso da classe calendar, e aí eu retorno para vocês. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nos vemos até a próxima. Estou tentando achar aqui a aba da aula. Bom, deixa eu só interromper a gravação aqui.